Boa noite, Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 8, um único versículo. Todos têm aí? Diz assim: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Senhor nosso Deus, mais uma noite, queremos pedir a graça, a misericórdia e a ajuda do Senhor para tudo o que vamos falar, Senhor. Que tenhamos a graça do Senhor a nosso favor, Pai, enquanto lemos, enquanto meditamos, Pai, em coisas tão maravilhosas e tremendas que o Senhor tem feito e tem nos permitido ver estas coisas, Pai. Que Tu possas tirar toda a dúvida, se tiver dúvida, Pai. Que Tu possas tirar toda a sombra, que o Teu grande Espírito Santo tenha liberdade para falar no nosso coração, na nossa alma, tirar, Pai, do nosso coração tudo aquilo que não presta, que não agrada ao Senhor, Pai. Que a Tua palavra, ela tome o lugar no nosso coração, Pai, e o Teu grande Espírito Santo continue a trabalhar com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor abençoa cada um aqui presente, Pai, e aqueles que não puderam estar presentes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Hoje nós estamos gravando somente, não está havendo transmissão, houve um pequeno problema ali, então nós vamos fazer a gravação e em seguida nós colocaremos para os nossos irmãos da internet. Amém? Então nós estamos aqui falando ainda sobre a vinda e o arrebatamento, e queremos ainda falar um pouquinho mais, alguns parágrafos para ser lido, algumas escrituras aqui para ser lida, e nós queremos meditar um pouquinho mais nestas grandes coisas que sucederam e está sucedendo na terra e que por muitos está sendo passado desapercebido. Muito poucas pessoas estão vendo e podendo crer neste grande acontecimento, que as pessoas esperam de uma maneira e Deus sempre opera de outra maneira. Sempre o homem espera Deus de uma forma e Deus vem de outra. Este é o trabalho de Deus, sempre vir contrário ao pensamento humano, o pensamento do homem. O homem, ele foi feito para crer na palavra e não entender. Porque Deus, ele revela a quem ele deseja e a quem ele quer. Então, a vinda do Senhor Jesus na terra era algo de suma importância e um acontecimento extraordinário. Não existe coisa maior do que a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Da mesma sorte que muitos perderam a primeira vinda, quando ele veio para o povo judeu no Oriente, assim aconteceu. Está no passado, a segunda vinda do Senhor Jesus está no passado. Ele retornou à terra como ele havia prometido, e muitas pessoas estão passando por alto, e poucas pessoas estão crendo e vendo a sua vinda. E nós que temos visto a sua vinda, nós temos amado esse ministério, porque a prova da eleição de cada um de nós, eu acho que não existe maior evidência do amor de Deus quando Ele nos permite ver sua vinda, compreender sua vinda. Algo muito misterioso, cheio de enigmas, que está no poder de Deus de mostrar para cada um de nós. Então, eu creio que cada um de nós, em sua vida espiritual, deve se sentir realizado. Você poder participar, Porque aqueles que estão vendo sua vinda
são participantes do ministério de sua vinda. A única forma das pessoas verem a manifestação da palavra no dia em que elas vivem é fazendo parte do plano de Deus. Se as pessoas não fazem parte do plano de Deus, daquela escritura, elas nunca verão. Se eu e você estamos vendo, é porque nós fazemos parte da palavra. Nós somos, junto com Deus, a manifestação da palavra. Você já pensou que não existe coisa maior do que essa? Porque só a palavra de Deus é eterna. Jesus vem buscar no arrebatamento a sua palavra. Se nós não formos a sua palavra, nós não subiremos. E como ser a palavra de Deus, se você não foi um pensamento de Deus? Veja como isto é grande e profundo. Se você crê na palavra, é porque você foi um pensamento de Deus. E se você foi o pensamento de Deus, você foi um gens e um filho de Deus lá no princípio. E você foi manifestado aqui para glorificar a Deus nessa manifestação. Deus está dando-se a conhecer em vasos de misericórdia. O vaso de misericórdia é aquele escolhido por Deus antes da fundação do mundo para não ser enganado. A Bíblia diz que todos os que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, ou seja, não estava no pensamento de Deus, estes serão enganados. Se você não está sendo enganado, é porque você é um atributo do pensamento de Deus, agora manifesto como a palavra falada de Deus. Você era um pensamento com Deus, agora você é a palavra manifestada de Deus. Isto não tem preço. Não existe nada maior do que ser um atributo do pensamento de Deus, né? Nós somos um atributo do pensamento de Deus. Nós somos a semente da palavra falada. Então, por mais que a gente fale disso, somente o eleito vai ter consciência disso e vai ver que todos nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A nossa vida foi abençoada quando Deus pensou em cada um de nós. Poderíamos seguir falando disto, né? Mas eu quero dar continuidade a este pensamento sobre a vinda, né, sobre o arrebatamento, e falar hoje sobre o sétimo selo, é o selo de sua vinda. O sétimo selo é o selo de sua vinda. Então nós mencionávamos ontem a respeito de João. Quando João entrou em cena, foi exatamente isto aqui que eu vou ler para os irmãos, que era a missão de João. 95, a palavra fala da semente original. Minha missão, diz o irmão Brana, eu creio que Deus tem me chamado para, eu tenho que dizer algumas coisas hoje, porque isto é o que eu lhes disse que faria. Vem, é contar ao mundo minha missão. Eu creio na terra, o que é? É precursar a vinda da palavra. Esta era a missão de João. Precursar a vinda da palavra, não parte da palavra, porque quando se fala da palavra é o verbo encarnado. Aqui o profeta só mudou, porque a comissão dele, quando aquela luz desceu no rio Ohio, aquela voz disse, como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda da palavra, que é Cristo, né? Tua mensagem precursará a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas olha aqui, minha missão é precursar a vinda da palavra. Vem a vinda da palavra, que é Cristo. E Cristo é os selos que foram abertos. Veja para você ver como a coisa é simples.
Basta as pessoas crerem no que o profeta está dizendo. Se ele foi enviado com uma missão de precursar a vinda da palavra, que é Cristo, aí ele diz na mensagem ao nascer do sol: Cristo é os selos que foram abertos. A manifestação de Deus foi os selos, a totalidade da palavra vindo à terra. Isto é o que foi os 7 selos. Não é simplesmente, essa nuvem não é simplesmente uma vindicação, como muitos querem fazer disto, né? Eles querem diminuir este acontecimento, dizendo, aquilo ali foi uma nuvem de 7 anjos, para vindicar a mensagem do Mombrana. Não. Isto aqui foi a segunda vinda de Jesus Cristo. Isto aqui foi o 7º selo sendo aberto. Isto aqui foi o mistério de toda a Bíblia, concluído na missão que o Mombrana tinha de introduzir a palavra na terra. Não tem nada a ver com arrebatamento. A segunda vinda de Jesus Cristo na terra não tem nada a ver com arrebatamento. Arrebatamento, ele vai se encontrar conosco nos ares, depois de sua vinda na terra como um homem, um profeta, pois ele é a palavra, e o profeta introduziu, como João Batista estava introduzindo no mundo a palavra. João Batista foi o precursor da primeira vinda da palavra, um ministério do Filho do Homem na terra. Segunda vinda de Jesus Cristo é um ministério do Filho do Homem na terra, para cumprir as profecias que estavam ditas a respeito dele. Então, Jesus veio sendo introduzido por João Batista, porque Jesus tinha que pregar e cumprir tudo o que estava escrito a respeito do Messias. Jesus não poderia vir e levar os irmãos do Velho Testamento sem cumprir as profecias. Da mesma sorte, havia muitas profecias acerca de Jesus no Novo Testamento, que ele pregando deixou escrito em Mateus 24. Os irmãos sabem que São Mateus 24, o profeta já mostrou isso para nós, é aquele capítulo profético, que Jesus vem pregando desde o primeiro selo. Ali está todos os selos, no capítulo 24 de São Mateus, todos os selos estão ali. Jesus pregou todos os selos, antes de entregar para João, como símbolos, ali na ilha de Patmos. Jesus pregou e profetizou tudo o que aconteceria no decorrer de 2000 anos de era gentia. Jesus pregando o capítulo 24 de São Mateus, ele deixou profetizado tudo o que aconteceria para que ele pudesse vir pela segunda vez. Depois ele entregou para João. E se você, agora com a luz do 7º anjo, você vai ver que cada 2, 3 versículos do capítulo de São Mateus 24, cada 2, 3 versículos é um selo, é um acontecimento, é uma era, é um mensageiro. Então, o que Jesus faria ao vir na terra novamente? Cumprir todas as profecias e as visões que ele deu para João na ilha de Patmos. Como que Deus poderia arrebatar a igreja sem vir com uma mensagem para autenticar o Novo Testamento? Sabe o que é a mensagem de Jesus? Foi a mensagem que autenticou todo o Velho Testamento. Tudo que estava escrito a respeito de Jesus, ele veio e autenticou. Assim nos convém João Batista, cumprir toda a justiça de Deus. Ele não poderia simplesmente chegar na terra e levar os santos do Velho Testamento, sem cumprir. Jesus cumpre, diz o profeta, todos os seus compromissos. Ele tinha um compromisso com os judeus, de trazer uma mensagem e autenticar tudo o que havia sido falado dele. Se não podes crer em mim, credes nas obras, elas testificam quem eu sou. As obras de Jesus foi o cumprimento de toda a palavra do Velho Testamento. Eles tinham que ver, eles tinham que crer. Por isso, na voz do 7º anjo se cumpriu o segredo de Deus, foi autenticado tudo o que estava escrito a respeito de Jesus.
do Novo Testamento. Por isso, na voz do sétimo anjo, se cumpriu o mistério de Deus. Jesus veio em 1963, como o profeta diz, quando o sétimo selo foi aberto. Aquele sétimo selo trouxe o Filho do Homem para a terra, e ele cumpriu tudo o que estava escrito a respeito da sua segunda vinda. Ele tinha que fazer isto porque ele tinha um compromisso com os gentios de retornar para o povo gentio. Não é simplesmente vir e arrebatar um povo sem nenhum tipo de conhecimento. Nós estamos aqui para saber que a segunda vinda do Filho do Homem, em 1963, 28 de fevereiro, foi para autenticar e cumprir todas as profecias do capítulo 24 de São Mateus e das visões em símbolos que João teve. Quando você leu o livro do Apocalipse, tudo ali foi cumprido no ministério do sétimo anjo. E você tem que entender que o sétimo anjo é diferente de todos os outros mensageiros, porque o sétimo anjo é o sétimo selo, e o sétimo selo é o selo da sua vinda. Amém? Então, a missão de João Batista, como a missão do irmão Brana, era de introduzir a palavra que é Cristo. Cristo eram os selos que foram abertos, e o irmão Brana cumpriu. O irmão Brana não poderia morrer sem introduzir a palavra. Falta de conhecimento, falta de revelação das pessoas para compreender, E pela graça de Deus, Deus tem nos permitido ver sua vinda, ou seja, compreender o mistério de sua vinda. O que nós estamos aqui nesta noite é compreendendo o mistério de sétimo selo, que é a sua vinda, é o selo de sua vinda. Nós estamos compreendendo o ministério de sua vinda, para que você não tenha dúvida de que você vai ser arrebatado. Aqui na escritura, eu quero somente continuar aqui a respeito de João, só para os irmãos observar uma coisa aqui. São João 1,26, depois que João estava pregando o arrependimento, em seguida perguntaram para ele: por que batizas, pois, tu, se não és Cristo, o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondendo disse: eu vos batizo com água, preste atenção, mas, no meio de vós, está um a quem vós não o conheceis. Há um no meio de vós, já agora, que vós não o conheceis. Eu sei, o João Batista, eu sei que vocês não estão o vendo. Vocês não o conhecem, vocês não o estão vendo. Seria coincidência? Olha, o Espírito Santo sabe disso, 371, o sexto selo. Se o Senhor permitir, e você espere, se o Senhor permitir, amanhã à noite, eu quero lhes mostrar um mistério, que tem seguido o tempo todo. Há um no meio de vós, que vocês não estão conhecendo, vocês não estão vendo. Porque, assim como João Batista, quando você analisa o ministério de João Batista, você vai ver que tem que acontecer algo aqui muito semelhante, porque Deus, Ele faz a coisa perfeita, e se Ele for fazer de novo, Ele faz igual, Ele não vai melhorar, Ele vai fazer igual. João introduziu a palavra, e eles não estavam vendo. O irmão Brana introduziu a palavra, e eu sei que vocês não estão conhecendo. Há um no meio de vós, toda esta semana, que vocês não estão vendo. Olha, eu quero, se o Senhor permitir amanhã à noite, eu quero lhes mostrar um mistério que tem seguido todo o tempo, exatamente nestas reuniões. Eu duvido muito que vocês tenham visto. Veja, o que aconteceu? É algo, olha para você ver, é algo que está aqui diante de vocês. O irmão Brana não poderia partir
porque Deus, ele não mente. E o profeta, ele deixa bem claro, como João Batista, a mensagem é a brecha, como João Batista estava entregando sua mensagem, de primeira e segunda etapa, de arrependimento, de frutos de arrependimento, de santificação, primeira e segunda etapa, como João Batista estava entregando sua mensagem, coube a ele introduzir o Messias, coube a ele introduzir a palavra, porque a palavra é a mensagem é o coração do assunto. O profeta diz, não quando ele começa, quando ele termina. Eu tenho ficado na expectativa cada noite, que possa, por isso, vir à tona, por alguém que diga, eu o vejo. Perguntas e respostas sobre os selos. E todos vocês estão cientes e sabem que há algo misterioso acontecendo. E isto está acontecendo, porque o 7º selo é o mistério de toda a Bíblia. É o selo de sua vinda. E quando ele viesse, ninguém ficaria sabendo, a não ser depois que aquilo acontecesse. Antes de acontecer, ninguém ficaria sabendo, nem mesmo o irmão Brana. Olha, eu sei que algo está acontecendo, eu sei o que está. Agora, não estou dizendo isto, é apenas a graça de Deus que me deixa saber o que é isto. É algo que é tremendo. Depois da mensagem à festa da trombeta, o que ele diz? Quão impressionante o mensageiro do 7º selo. Apocalipse 10 era o 7º selo. O que é o 7º selo? O selo de sua vinda. O que é o 7º selo? O mensageiro de sua vinda. O que é o 7º selo? O ministério de sua vinda, porque cada selo é um ministério. Cada selo é um mensageiro e um ministério. E o 7º selo é o ministério, é o mensageiro de sua vinda. Olha, é algo tremendo. E se foi nesse instante, diz o profeta. Mais uma? Três testemunhas? Olha, eu prometo, o 7º selo agora, eu prometo. Ele falou no 6º selo, falou na perguntas e respostas sobre o selo, e ainda no 7º selo. Agora ele promete. Há um no meio de vós, disse João Batista, que vós não conheceis. Olha, eu prometo que havia algo acontecendo espiritual todo o tempo, e eu tinha certeza que vocês estavam perdendo, que vocês não estavam conhecendo. Há um no meio de vós, que vós não o conheceis. Pois João Batista já sabia que Jesus estava na terra, o ministério de sua primeira vinda estava em andamento, a todo vapor. João, sendo o profeta que o introduziria, já tinha sido revelado a ele, que ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas ele diz, há um no meio de vós, que vós não o conheceis. Olha, que eu tinha certeza que vocês estavam perdendo. Aqui está o que é a absoluta vindicação desta interpretação das Escrituras sendo enviadas por Deus. Os irmãos captaram? É a vinda de toda a palavra, é o cumprimento de todas as Escrituras. Cristo, toda a palavra é Cristo, diz o Mombrana. Toda a palavra é Cristo, e Cristo é os selos que foram abertos. Quem abriu? O Cordeiro. Quem abriu? O Cordeiro, o primeiro selo. E agora, 35, e agora? O Cordeiro está de pé aqui nesta noite, e vocês não estão vendo. Há um no meio de vós, que vocês não estão conhecendo. E o Cordeiro está de pé aqui, nesta noite, enquanto nós entramos nesse 6º capítulo. Ele tem o livro em sua mão. Olha, um anjo forte que descia do céu com um livrinho aberto na mão.
Ele tem o livro em sua mão, ele está começando a revelá-lo. Mombrana ia pregar o primeiro selo. Há um no meio de vós que eu sei que vocês não estão vendo. Amém? O que foi que João Batista disse? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí a palavra revelada de todo o Velho Testamento para morrer. Agora, o irmão Brana diz o que na mensagem A Festa das Trombetas? É meia-noite, amigos. É meia-noite. Eis aí o noivo, sai-lhe ao encontro. Porque era isto o que o ministério de João Batista no irmão Brana, de Elias, a quarta manifestação de Elias no irmão Brana. João Batista era a terceira manifestação, o irmão Brana é a quarta manifestação. João Batista diz, eis o Cordeiro. O William Branham tinha que dizer, eis aí o noivo, sai-lhe ao encontro. Na sétima vigília se escutou o clamor, no sétimo selo se escutou o clamor, eis aí o noivo, sai-lhe ao encontro. Quem? A palavra revelada. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem? A palavra revelada. Jesus era a palavra revelada de todo o Velho Testamento. O irmão Brana foi a palavra revelada de todo o Novo Testamento. Quem? A palavra estava revelada em um homem. Num homem chamado Brana, para revelar. A palavra encarnou em Brana para revelar. A palavra encarnou em Cristo para morrer. Amém? A missão de João era precursar o Filho do Homem, a palavra, o cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento. Eu creio que mais claro do que isso é impossível. Olha, Jesus era toda a palavra que aperfeiçoou os santos dos profetas e patriarcas do Velho Testamento. Jesus aperfeiçoou o paraíso. Então, arrebatamento não é um ministério. As pessoas têm que pensar nisso. Arrebatamento não é um ministério. O arrebatamento é a ida da igreja. É quando a igreja vai ser tirada da terra. Não é Jesus vindo na terra. Não veja, arrebatamento não é uma trombeta. É o final da última trombeta. Rapto ou arrebatamento, é uma ida. Então precisou da vinda, a primeira vinda da palavra, para que o paraíso onde os santos aguardavam, para que eles fossem levados do paraíso. Se Jesus, a palavra, não viesse, o sacrifício não podia ser aperfeiçoado. Mais uma vez isso aqui, olha, mensagem, o rapto, olha, crendo, porque o sacrifício, a propiciação de seus pecados, pelos que haviam esperado, crendo que vinha aquele Cordeiro perfeito, havia sido oferecido o Cordeiro perfeito, e quando ele morreu, ele rendeu o Espírito, clamou com grande voz, então despertaram os santos do Antigo Testamento. Observa o alarido, a voz, todas as coisas em sua vinda. Ele rendeu o Espírito, e quando fez, o sacrifício foi aperfeiçoado, e o paraíso se esvaziou. E andaram pela cidade, e entraram com ele em seu rapto. A primeira vinda produziu o arrebatamento dos santos do Velho Testamento. A segunda vinda produz o rapto da igreja do Novo Testamento. Mais uma mensagem, para ver se a gente consegue adiantar aqui. 169, o único lugar provido por Deus para a adoração. Agora veja, o Cordeiro foi testado, e foi mantido por 14 dias, que foram 2 sábados. Isto é o que eles faziam ali em Levítico, O que simboliza esses 14 dias? 2 sábados, 2 eras, uma pelos que oferecem, uma pelos gentios, que tem o verdadeiro Cordeiro, que eles creram que o verdadeiro Cordeiro viria, e todos que foram aperfeiçoados, e todos eles foram aperfeiçoados, os judeus,
por crerem que este Cordeiro viria. Ele foi tentado, examinado por 14 dias, ele era a palavra. E você pode examinar o Antigo Testamento e dizer, ele condena o Novo. Você está errado. O Antigo Testamento só testifica do Novo. Então, 2 cordeiros, um para a era judia e um para a era gentia. Esses 2 cordeiros teriam que vir para aperfeiçoar os santos do Velho Testamento e os santos do Novo Testamento. E assim como os patriarcas, profetas, na medida que eles vinham cumprindo parte da palavra, tinha que chegar uma hora que a palavra mesmo teria que se encarnar para poder aperfeiçoar todos do Velho Testamento. Assim nós tivemos, depois da partida de Paulo, depois da queda da igreja em Nicéia, a igreja foi corrompida, perdeu-se toda a palavra, Deus veio enviando Lutero, os mensageiros com parte da palavra, um sacrifício de cabra denominacional, mas teria que chegar na 7ª era, a 7ª e última trombeta, o Cordeiro perfeito teria que voltar, para abrir os selos para a era gentia, e aperfeiçoar todos os santos que dormiram no nosso Novo Testamento. Os irmãos estão acompanhando? Então veja, mais um aqui, o sinal. Olha, 395 o sinal. Serei convosco, veja, porque haverá luz no entardecer. Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando a mensagem do entardecer. Bom, quem é o mensageiro do entardecer é o William Branham. Quem trouxe a mensagem do entardecer foi o William Branham. Porque haverá luz no entardecer. Não é só a luz da palavra, mas a coluna de fogo, o verbo, teria que estar na terra novamente. Porque lá no entardecer o verbo estava na terra, e aqueles que estavam assentados nas regiões das trevas, ali em Naftali, Zebulon, eles viram uma grande luz, a luz do amanhecer, era Jesus. E aqui no entardecer, o povo também estava nas trevas, da escuridão da era de Laodiceia, o povo também viu uma grande luz. Era a hora do verbo se encarnar novamente. O que é a coluna de fogo? É a palavra, é o verbo, é a coluna de fogo. O profeta diz, quando ela entra em cena, é porque Deus vai falar. Quando ela apareceu para Moisés, estava anunciando que o próprio Deus ia falar. Olha, haverá luz, bem no entardecer haverá luz. Ó, glória a Deus. Isto me faz sentir como se eu pudesse sair pelo meio de um esquadrão e saltar um muro. Você deve se sentir desta forma, se você está vendo o que Deus está colocando aqui diante de vocês, irmãos. O maior mistério de todos os tempos, a segunda vinda de Jesus. Deus está clareando isso para você. Você está vendo sua vinda, você está amando sua vinda, você não está sendo enganado por Ele na sua vinda. A vinda está te abençoando. A vinda de Jesus abençoa uns e amaldiçoa outros. A mesma nuvem que assusta um, alegra outros. Não foi assim que foi ali no passado? Esta nuvem que parece um fantasma, para um parece fantasma, mas para nós é Jesus Cristo. Oh, glória, isso me faz me sentir bem. Haverá luz no entardecer, isto mesmo, o profeta assim o disse. Serei convosco, olha, serei convosco, estarei na era de Lutero, estarei na era de Wesley, estarei na era pentecostal, porém, bem no entardecer a luz virá, as denominações murcharão. Vocês se lembram da rocha cortada a 100 mãos por Daniel? Veio e esmiuçou tudo, tornou nada. Bom, esta mensagem, olha, o profeta diz que as denominações diante desta mensagem é como esterco.
Se o profeta não falasse, eu não teria coragem de falar. O profeta diz isso. Ele aniquilou tudo. Esta mensagem colocou por terra todas as interpretações erradas das igrejas. Não há nada são nessas igrejas, é loucura dos homens. Olha, as denominações murcharão, então o sinal será aplicado. E todos esses que têm sido honestos de coração, no decorrer disto, veja, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, sem vocês, nós aqui, não serão aperfeiçoados. É a mensagem da sétima era, é o livrinho que João comeu do sétimo anjo, que aperfeiçoa esta noiva pura da palavra, e sem nós, os santos não poderiam ressuscitar, sem nós, a sexta dimensão não pode ser esvaziada. Eles estavam esperando por nossa perfeição, como diz o hino, né? Estão esperando por nossa perfeição, e nós estamos aqui sendo aperfeiçoados pelo selo de sua vinda. O sétimo selo nos aperfeiçoa. Sabe o que é o sétimo selo? É o sacrifício aperfeiçoado, a palavra feito carne no nosso meio. O profeta diz, a perfeita expiação, mensagem da festa das trombetas. A perfeita expiação, o Cordeiro perfeito, é o que aperfeiçoa, é o que nos redime, é o que faz expiação pelo nosso pecado. Quando este Cordeiro desceu e estava abrindo os selos ali em Jeffersonville, num corpo chamado sétimo anjo, num corpo chamado sétimo selo, que trouxe ele para a terra, como prometido, o selo de sua vinda. O irmão Branham é o selo de sua vinda. O irmão Branham é o mensageiro de sua vinda. O irmão Branham introduziu a palavra na terra, em seu corpo. É Jeová em minha carne, diz ele. E agora está aqui uma noiva que aperfeiçoa toda o Novo Testamento. Sem nós, eles não seriam aperfeiçoados. Veja, a quem mais é dado, mais é requerido. Não pense vocês que nós podemos crer em trovões e viver qualquer tipo de vida. A pessoa que tem a revelação desses trovões e não tem vida vivida, não tem um coração cheio de amor, de prazer, de alegria na palavra, essa pessoa só tem intelecto, há uma cabeça inchada. Porque a revelação, ela vem com poder espiritual para transformar nossa vida. O nosso interior tem que ser transformado, o nosso caráter tem que ser renovado com esta palavra. Então veja, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, aperfeiçoou o Velho Testamento. O Cordeiro de Deus que revela os selos, aperfeiçoa o Novo Testamento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos mais um pouquinho aqui, olha. A segunda vinda, da palavra veio aperfeiçoar, presta atenção, 7 eras de igreja, para que a sexta dimensão, os santos também fossem aperfeiçoados. Sem nós, eles não podem ser aperfeiçoados. Sem esta última mensagem, na voz de arcanjo e dos 7 trovões, os santos não poderiam ser ressuscitados. A primeira vinda, deixa eu ler mais essa aqui para os irmãos verem. Ó, perguntas e respostas 120, número 2. Agora, preste atenção, agora, essa pedra, a pedra de coroa, esta pedra não encaixará ali embaixo neste fundamento, porque é pedra de coroa. Tampouco encaixará no segundo fundamento, virtude, ou conhecimento, no terceiro fundamento, esta pedra, esta revelação, ou no terceiro fundamento. Tampouco encaixará
no segundo ou no terceiro, unicamente, presta atenção, esta pedra, esta revelação, os 7 trovões, o selo de sua vinda, unicamente encaixará no fundamento de cima, quando todo o edifício houver sido enquadrado à pedra. Jesus não pode vir até que a igreja, um corpo de crentes, e o ministério que uma vez ele deixou, terá que ser o mesmo então. Logo isto traz, para quê? Para que não fossem aperfeiçoados sem nós. Hebreus 11:40. Eles têm que ter este ministério, o ministério do 7º anjo, profetizado de novo por João. Nós temos que ter este ministério de pedra de coroa, a revelação de todos os mistérios da Bíblia, do Novo Testamento. Na mensagem do 7º anjo, aquela mensagem da infalibilidade que o profeta teria para autenticar uma mensagem que seria absoluta. Eles têm que ter este tipo de ministério para ressuscitar aos luteranos, aos wesleyanos e todos aqueles através de suas eras. Quando isto vier, quando esta parte, veja, onde se congregam as águias, onde estiver o corpo morto, se ajuntarão as águias. Era a pergunta. É justo, perfeito. Espero que haja respondido sua pergunta. Amém? Olha, irmãos, isso aqui é mais do que nós podemos falar, né? A gente não dá conta de falar como se deve falar disso. A gente não tem sabedoria, capacidade, né? E você olhar aqui, ver tudo isto aqui, e você conseguir transmitir, né, com palavras certas para a igreja, para que a igreja pudesse captar, porque às vezes parece que as pessoas não estão vendo. O profeta disse isso e parece que as pessoas não estão entendendo, não estão vendo a grandiosa obra de Deus na nossa vida. Seres mortais, moribundos como nós, uma igreja desprezada, uma igreja achovalhada, homens e mulheres desprezados, com uma mensagem dessa, um povinho como nós, como diz o pastor Osmar, numa igrejinha como essa. O profeta diz: isto deveria levar nossas almas ao céu. A primeira vinda produziu o esvaziamento do paraíso no Velho Testamento. Olha aqui, mensagem desespero 21. E o Espírito Santo é o sinal de que o sangue tem sido aplicado, porque ele segue o sangue inteiramente, desde o livro da redenção. Vem isto? Aquele foi o propósito dele ter vindo. Aquilo é o que seguiu em cada era ele tem seguido aquilo, para ver, olha, aquele foi o propósito de que Jesus ter vindo. Veja, ele tem seguido em cada era, para ver a que isso tem sido trazido. Eles não poderiam ser aperfeiçoados sem nós. A mensagem do 7º anjo, a mensagem perfeita, a mensagem do Cordeiro perfeito, do nome perfeito, do 7, da letra perfeita. E agora, olha, o Espírito Santo completo visita a igreja. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo completo visita a igreja, porque agora é a era de toda a palavra, é a era de Jesus Cristo estar na terra com toda a palavra, porque toda a palavra é Cristo, e Cristo é os selos que foram abertos. Veja, o Espírito Santo completo visita a igreja, desde o tempo de Paulo, quando o Espírito Santo visitou a primeira era, ali estava o Espírito Santo completo, o Senhor Jesus Cristo, toda a palavra. Depois que se perdeu a primeira era, você não teve mais a completa manifestação de Deus, a não ser nesta última era, porque todos os reformadores foram parte da palavra e tinha parte do Espírito. Mas na última era, o Espírito Santo completo,
Como que você tem o Espírito Santo completo? Somente com toda a palavra que sai da boca de Deus. Manifestando Deus em carne humana. O Espírito Santo completo visita a igreja, manifestando Deus em carne humana, como ele fez antes de Sodoma ao se queimar, lá, que era um tipo de Abraão. Então veja, a segunda vinda produzirá o esvaziamento da sexta dimensão, porque a palavra que temos, ela é poderosa e completa para aperfeiçoar todas as 7 eras de profecias que Jesus deixou antes de partir. Como que Jesus fez tantas promessas, meu irmão? Olha, analisa um pouquinho, pensa sério, como que Jesus, ao estar na terra, deixou tantas promessas. O profeta diz, ele falou mais de sua segunda vinda do que da primeira vinda, deixou tantas promessas. Como que ele iria cumprir estas promessas na nuvem do céu, meu irmão? É falta de bom senso. Jesus tinha que vir e mostrar, autenticar o Novo Testamento. E como que ele iria fazer isso simplesmente no arrebatamento? Veio arrebatar a igreja e Jesus, e as promessas? Tudo que o Senhor iria fazer. A palavra aperfeiçoada nos levará para a presença de Deus. Olha aqui, para que foi dado o Espírito Santo, 37. Agora, Deus, como a luz tem começado a brilhar nestes últimos dias, Ele está esperando de nós uma grande coisa de nós, porque quanto mais é dado, mais é exigido. Então, Ele vai exigir muito mais de nós do que Ele exigiu dos luteranos e dos metodistas. Porque andamos em uma luz maior, com um poder maior, com um maior testemunho do que eles tiveram. Agora, nós temos o testemunho da ressurreição de Cristo. Temos coisas mais sólidas e mais firmes do que eles tinham. Os irmãos creem assim? João Batista precursou a primeira vinda de Cristo. A primeira vinda precursou a ida, o arrebatamento dos santos do Velho Testamento. E se Brana é como João Batista, sua mensagem de primeira e segunda etapa precursou a segunda vinda da palavra, o Filho do Homem em uma carne. E a primeira e a segunda etapa precursou então a terceira etapa, porque a terceira etapa é Deus feito carne no nosso meio. A terceira etapa da graça na nossa vida, o que é? É Deus feito carne em mim e em você. A terceira etapa é Deus numa carne humana, num profeta, depois na igreja. E esta é o que é a terceira etapa. A terceira etapa é como foi o Pentecostes, quando Deus foi dividido na igreja. Sabe o que é a terceira etapa? A materialização de Deus na igreja. Porque a terceira etapa de William Branham foi a materialização do anjo forte nele. Quantos o viram quando ele estava sendo materializado? O profeta diz, olha, a espada caiu na minha mão, a palavra, Cristo. E uma voz soou, não temas, é a vindicação do teu ministério. A terceira etapa era quando Deus estaria em carne. E Cristo é os selos, olha aqui, mensagem, ao nascer do sol, o poder vivificador. Esta mensagem aqui é tremenda. Olha, o poder vivificador tem chegado até nós para abrir os selos. Foi um homem? Não, foi Deus que abriu os selos. Que foi aquilo? Acaso foi a inteligência de um homem? De William Branham? Olha, eu tenho que dizer algumas coisas aqui para me sentir humano.
Ele diz: não é um ser humano mortal como eu que está entre vós. Eu quero dizer que vocês não estão vendo uma coisa misteriosa que está acontecendo aqui toda semana. Que foi aquilo? Foi acaso a inteligência de um homem? Não, foi o poder vivificador. O que é o poder vivificador, meu irmão? É o Espírito Santo, é a dinâmica. Foi a visita completa do Espírito Santo na igreja. Deus em uma carne humana. Vai juntando os parágrafos, vai se lembrando dos parágrafos. O poder vivificador de Deus nos predisse que isto sucederia. O poder fez com que o mundo tirasse foto. Foi o mundo, as grandes máquinas dos Estados Unidos, as grandes máquinas intelectuais dos Estados Unidos que tirou esta foto, né? Que gravou ali o dia, a hora, os minutos que Cristo viria na terra. Deus fez questão dos incrédulos testificar dele, olha, fez com que o mundo testificasse que isto era a verdade. O anjo do Senhor, o qual lhes tenho dito que está nesta coluna de fogo, o poder vivificador, permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. Uma nuvem misteriosa a 45 mil milhas de altitude, onde não tem nada, nem avião passa nessa altura. Estava lá ele olhando para baixo. Nós vimos que era ele, e nisso eles não sabiam o que era, e nós que estávamos vendo da maneira correta, ele veio assim. Isso aqui é um quadro que está de ponta cabeça, olha lá, olha o chão, aquela parte preta é o chão, está de ponta cabeça. Deus disse: vire para a direita. Quando ele virou para a direita, eis o Cordeiro de Deus que vai abrir os selos. Aí, introduziu Jesus, o povo não viu, cumpriu sua missão. Vire para a direita. Vimos, nós que estávamos vendo de maneira correta, vimos que era nosso Senhor. Vem, olha aqui, isso aqui é o mais tremendo. Isso aqui é o mais tremendo, que deveria tirar toda a incredulidade do povo da mensagem. Olha aqui, vimos que era nosso Senhor. Vem vocês, olha aqui, foi Ele quem abriu estes selos. Ele é estes selos. Porque toda palavra é Cristo. E Cristo é os selos que foram abertos. Irmão, o que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo na terra em carne humana. Porque Jesus, o profeta diz, Deus revela a sua palavra manifestando-a, e sempre é um homem que manifesta a palavra. Não existe manifestação da palavra sem uma carne. A carne dos profetas manifesta Deus, revela Deus. Olha aqui, e Cristo é os selos que foram abertos. O que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo na terra em forma física, cumprindo sua promessa. Os mesmos anjos, agora aqui os mesmos anjos representam as 7 igrejas. Tudo foi completo, aperfeiçoado, e nós nem podíamos entender. Nós também, agora nós entendemos. Não está você feliz? Foram eles que tiraram a fotografia, não fomos nós. E ali está ele parado, juiz supremo, mostrando que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Olha aqui, ele diz: que tremenda identificação, quão tremendo! O mensageiro do 7º selo, Apocalipse 10, era sua vinda. Certo? Era o 7º selo, o selo de sua vinda, o mensageiro de sua vinda, a carne de sua vinda. Mais um pouquinho aqui, isso aqui é para entortar, é bater a taxinha e entortar.
o prego, olha aqui, o poder vivificador fez isto por nós, o poder vivificador, o Espírito Santo, nos permite ver sua vinda. Amém? Olha, isso aqui é um parágrafo que é inesquecível, né? Vamos mais um pouquinho? Aqui, o mesmo Senhor, agora, o mesmo Senhor, deixa eu ver se vai dar tempo. Eu creio que vai ficar um restinho para a semana que vem, porque nós já estamos ali estourando o horário, né? Então eu vou deixar essa partezinha para a semana que vem, tá bom? Para nós não... Olha, o mesmo Senhor descerá dos céus, a terra, na onde? No sétimo selo. É a vinda do Senhor, o sétimo selo, irmão, é a vinda do Senhor, não é rápido. Veja, 236, esta última aqui, olha, para nós encerrarmos, nós vamos continuar na semana que vem, tá bom? Tem bastante coisa aqui, que eu quero falar bem devagarzinho, e eu creio que vai ser muito bom. Olha, 236, provando sua palavra, são parágrafos que o Satanás odeia, mas olha aqui, agora, não era Jesus que conversava com Abraão ali? Que podia discernir os pensamentos da mente de Sara atrás dele? Esse não era Jesus, ele ainda não tinha nascido, mas era um homem em carne humana, que Abraão chamou Elohim, o grande Todo-Poderoso, mostrando, e Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, agora observe bem, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar. O que os 7 selos veio? Revelar a Jesus Cristo na terra. O que é os 7 selos? A revelação de Jesus Cristo na terra. O Filho do Homem há de se revelar, não mais, olha aqui, não mais como uma igreja, porque de Paulo a Wesley e pentecostais, foi se manifestando na igreja, o Espírito Santo, intercessor das eras. Deus estava manifestado como uma igreja, ainda que representada por mensageiros. Veja, não mais igrejas, veja, não mais. A noiva é chamada, veja, naquele dia, o Filho do Homem se revelará, se encarnará, se materializará. Para quê? Para ligar a cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá através disso. Eis aí o noivo, sai-lhe ao encontro. O que é o noivo? A palavra revelada. E o que é a palavra revelada? Os 7 selos. A revelação de Jesus Cristo. Quando o Filho do Homem, Jesus mesmo, o Filho do Homem, quando ele descer e vier em carne humana, para unir os dois, a igreja tem que ser a palavra. Para isto Elias veio e restaurou a palavra. Quando nós cremos na palavra, nós somos a palavra restaurada, para que a cabeça viesse nesta palavra. A cabeça, a palavra, não vem sob denominações e pensamentos do homem. Por isso Elias veio e restaurou a palavra, para que nós fôssemos a palavra. E quando a palavra, a cabeça descesse em uma igreja que é a palavra. Amém? Ele é a palavra, e os dois se unem. Olha, Jesus, a palavra revelada, vem e se une com a palavra apostólica que foi restaurada. Amém? Olha, e para isto ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Sabe o que ele está dizendo? Para isto ser feito, será necessário 7 trovões soarem e a revelação dos selos acontecerem. Não um clérigo. Eu não sei se vocês estão vendo o que eu quero dizer. Olha, ele dá mais uma, deixa bem taxado mesmo, olha, veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo mesmo, que descerá, olha, une com Tessalonicenses 4:16, é Jesus Cristo mesmo, o mesmo Senhor que descerá do céu,
com um alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Em carne humana, o Filho do homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós, Emanuel. Primeiro ele é Emanuel, Deus conosco, para depois ser Deus em nós. E tornará sua palavra tão real que nos unirá. A ele como sendo um. E a noiva então irá para o lar, para a ceia das bodas. Olha aqui, a noiva será raptada. Para que o arrebatamento aconteça e a noiva vá para o lar, para a ceia das bodas, o Filho do homem tem que descer em carne humana entre nós, abrir o livro, desatar os seus 7 selos, com voz de 7 trovões, aperfeiçoar a igreja, porque a pedra de coroa vem aperfeiçoar uma igreja que é a palavra. Amém? Ela já está unida. Vamos para a ceia das bodas. Sabe o que ele está falando? Jesus Cristo já veio, só falta sermos arrebatados. Precioso Deus, queremos em nome de Jesus agradecer mais uma noite pelo privilégio de estar aqui e poder compartilhar, Senhor, e ver estas coisas tão tremendas que o Senhor tem feito por nós, Pai. Oferecemos a Ti toda a gratidão da nossa alma e o gozo do nosso coração por ver este grande mistério, Pai, aberto diante de nós. Podemos ver, como disse o Teu profeta, o poderoso Deus desvelado perante nós. Nós cremos nisso, Pai. Eu creio nisso absolutamente. Isto faz a minha alma, Pai, subir às mais altas nuvens do céu de alegria, Pai. Eu creio que cada eleito também sente isto no seu coração. Somos gratos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós só temos que agradecer e bendizer o Teu santo e eterno nome. Amém.